irmãos, essas coisas, eu quero convidar a vocês, aqui juntos, agora, comecemos a exposição do texto bíblico do livro de Josué. Na semana passada, ensinados pelo pastor Flávio, vocês ouviram sobre quem é Josué, sobre quem foi esse homem extraordinário e perto da sua estatura espiritual e da importância dele, parece-nos um anônimo, mas não deveria. E nós vamos perceber isto. Portanto, eu quero convocar a você que agora e de hoje em diante, até que terminemos o livro de Josué, possamos prestar atenção neste texto sagrado, que é um texto maravilhoso, com 24 capítulos de ação de Deus o tempo todo. Se você ler Josué, você não vai ficar de maneira alguma entediado. Josué é um livro dinâmico e hoje nós vamos mergulhar nesse dinamismo divino a partir desse livro. E a exposição de hoje começa a partir do verso 1 até o verso 9 do capítulo 1 deste livro. Vamos então ler juntos a santa e bendita palavra de Deus, que diz assim: depois da morte de Josué, servo do Senhor, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, ou seja, o Senhor, falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu estou dando aos israelitas. Como disse a Moisés, eu já vos dei todo o lugar que pisardes com a planta do vosso pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, onde o sol se põe. E ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e sê corajoso, cuidando de obedecer toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Não te desvie dela nem para a direita e nem para a esquerda, assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Não afastes de tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de obedecer o que está nele escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te ordenei isto? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor, teu Deus, está contigo por onde quer que andares. Amém. Pai nosso, a tua palavra agora, preciosa, a queremos dentro do nosso coração, na nossa mente. Ajuda-nos aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bem, o livro de Josué, ele é um livro que não trata de uma personagem ou um personagem tão conhecido. Por exemplo, Noé, Davi, Moisés. Josué é um tanto mais anônimo. Interessante que nenhum dos outros livros desses grandes, ou que mencionam estes grandes homens, leva o nome destes grandes homens. Por exemplo, os escritos de Moisés não levam o nome livro de Moisés. Aqui, Josué está recebendo um nome com o seu livro. Bom, parece-nos que isso seja intencional. Eu estou certo que
todos nós, por exemplo, já ouvimos falar no presidente, talvez um dos mais conhecidos da história, o presidente americano, Abraham Lincoln. Agora a pergunta é, quem o sucedeu? Nós não lembramos. Winston Churchill, por exemplo, quem o sucedeu como primeiro-ministro britânico? Nós não lembramos. O fato é que suceder grandes nomes, grandes personalidades, é praticamente certo receber um passaporte para a obscuridade, para o anonimato. Estou certo que é por esta razão que Deus quis que o nome de Josué figurasse exatamente no conteúdo do livro, mas também no seu título, a ponto que não esquecêssemos. Vejam o que eu estou fazendo através de um servo meu anônimo chamado Josué. A partir de Gênesis, os livros, depois de Gênesis, é claro, Êxodo, Levítico e Números, eles começam, exceto Gênesis, é claro, que diz Bereshit, ou seja, no princípio. Os outros livros, todos eles começam com uma partícula hebraica que é traduzida para nós como e. Isto e aquilo. Ou seja, tanto Êxodo quanto Levítico quanto Deuteronômio começam com uma partícula de continuidade, tudo bem? Dizendo que este livro está conectado ao anterior. Quando chega em Deuteronômio, o livro de Deuteronômio não começa com a partícula E, mas Josué começa com a partícula E. Isso nos mostra que de Gênesis, passando por Êxodo, Levítico e Números, Deus dá a lei ao povo. Mas quando chega em Deuteronômio, no último sermão de Moisés, Deus faz uma renovação, por assim dizer, da aliança com o seu povo. E você vai perceber isso no livro de Deuteronômio, no capítulo 5, a partir dali, que Moisés repete toda a lei. Tudo bem? Quando ele repete essa lei, quando ele traz aquele sermão maravilhoso, sobretudo, fechando com chave de ouro, em Deuteronômio capítulo 32, ele vai convocar céus e terra para ouvir o seu sermão, e ele vai falar dos atributos de Deus. Deuteronômio então termina, e o livro de Josué começa com a partícula E. Ou seja, ele é uma espécie de continuidade de Deuteronômio. E assim vai, todo livro, até o livro dos reis, começa com a partícula E no original. Isso já nos dá aqui uma boa aplicação. Deus é um Deus de continuidade. E não importa em que ponto ou em que ponta estamos dessa história, importa-nos fazer parte de uma história onde Deus rege continuadamente. O livro de Josué, portanto, meu querido, minha querida, é um livro que continua a poderosa mão de Deus que governa todas as coisas. Bom, vimos na semana passada, na mensagem do pastor Flávio, que Josué era uma espécie de lutador, de guerreiro, de soldado da parte de Deus. E você sabe que Deus teve um propósito com Moisés até os seus 120 anos de idade. Moisés não era um guerreiro, Moisés era um legislador, era um líder da letra, digamos assim, do ponto de vista mais estrito da palavra. Porém, quando o povo chega diante da entrada da terra prometida, aquele povo não precisava mais de um legislador. Aquele povo precisava de um homem como Josué. Um homem mais rústico, um homem mais aguerrido no que tange às batalhas. Um homem que tivesse mais vigor físico até que o próprio Moisés. E é nesse momento que Deus instaura a liderança de Josué.
Percebemos aqui, meus irmãos, que o povo de Israel, e é importante esse pano de fundo aqui, o povo de Israel é dividido por tribos, eles não são divididos por batalhões, eles não são divididos por hierarquias militares, é um povo dividido por famílias. E aqui, este homem Josué, que é um líder militar, por assim dizer, e nós vamos ver que tipo de líder é esse, nós vamos perceber, então, que era exatamente Josué, a peça que Deus queria usar naquele ponto da história. E hoje, percebendo tudo isso, nós vamos lembrar de algo quando sair daqui. A obediência à palavra de Deus é a chave que nos garante conseguirmos fazer aquilo que Ele nos determinou fazer. Vou repetir isso. A obediência à palavra de Deus é a chave que nos garante fazer aquilo que Ele nos determinou fazer. Diante disso, nós percebemos duas questões importantíssimas de Deus para Josué. Deus está agora diante de Josué dizendo: Josué, agora é com você. E eu quero te lembrar duas coisas. Eu quero te lembrar duas verdades, Josué. E hoje Deus nos lembra essas duas verdades aqui. A primeira verdade que Deus lembrou a Josué e lembra também a nós. Ele é o mesmo. Vamos repetir isto? Deus é o mesmo. Isso está dos versos 1 a 6. Nós vamos ver que este Deus que é o mesmo, é o Deus que governa tudo, enquanto grandes líderes nascem e morrem. Isso está nos versos 1 e 2. Leia comigo, acompanhe na sua Bíblia. Depois da morte de Josué, ok, eu estou querendo matar Josué. Ok. Depois da morte de Moisés, vamos deixar Josué vivo por enquanto, servo do Senhor, este falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Vamos repetir essa notícia. Meu servo Moisés está morto. Quem é Moisés? Um líder extraordinário, sem medo de errar, o maior líder do Antigo Testamento, que foi formado por 40 anos aos pés de Faraó, alfabetizado na mais alta corte da época, nas escolas mais caras que poderiam ter acesso, poliglota, conhecia de astronomia, certamente, de clima, de tempo, de estrutura, de guerras. Como um filho de Faraó, ele fora criado por 40 anos. Embora não fosse como um dos Ramsés, Moisés estava na área pedagogicamente equiparado a um filho de Faraó, em nada perdendo dos gostos, das preferências e dos ambientes da corte. 40 anos. Até que ele comete um crime. Ele vê, porque hebreu que era, via que era diferente do povo do Egito, percebeu que um egípcio maltratava um irmão seu de sangue, e então ele toma as dores, e veja como ele é preparado para a luta. Ele desarma certamente aquele egípcio e o mata com as suas mãos. Nesse momento, a partir daquilo tudo, você já deve conhecer a história, e se não conhece, deve ler. Ele tem que fugir. Ele vai para um deserto, e fica nesse deserto mais 40 anos, à sombra do seu sogro Jetro. Sabe fazendo o quê? Cuidando de ovelhas, não as suas, a de alguém.
uma mudança brusca. Mas Deus estava forjando Moisés ali, mostrando a Moisés que era possível viver no deserto por 40 anos. Porque depois de passado este tempo, de mais 40 anos, Deus manda Moisés de volta para o Egito, num tempo de outro faraó. E agora ele se torna o libertador do povo de Deus. E você conhece a história das 10 pragas. Deus usa miraculosamente. E então tira o povo e também a ele com mão poderosa do Egito. E naquele momento, a partir daquele momento, Moisés conduz o povo pelo deserto do Sinai por mais 40 anos. Então nós temos 120 anos de uma história extraordinária. Um grande líder que sabia o que era buscar recursos escassos no deserto e sabia quais eram os gostos mais sofisticados da corte. Que sabia fazer a leitura do tempo, mas também tinha conexão profunda com Deus para perceber os tempos espirituais. Agora, brada uma notícia, porque Moisés subira ao monte de Pisga e lá ficaria, porque Deus o tomou para si. Ninguém sabe agora onde estava o corpo de Moisés. Moisés foi anunciado como morto. E Deus diz a Josué, uma notícia bombástica: Josué, meu servo Moisés está morto. Perceba, o que Deus está dizendo para Josué é: Josué, os homens entram e saem da história, e eu continuo governando quando os poderosos assumem e morrem. Josué agora percebe, meu irmão, minha irmã, diante de uma notícia terrível, que Deus ainda estava no controle. Não é um Deus desesperado que procura Josué. Não, Deus não está desesperado enquanto os tronos, ou os governos, ou as lideranças estão em vacância nas suas posições. Não. Deus continua governando. E Deus dá notícia: Moisés está morto. É a primeira forma de Deus dizer a Josué: eu sou o mesmo. Mas vemos ainda uma segunda forma dele dizer a Josué. Ele diz a Josué: Josué, além de eu ser o mesmo, além de eu governar tudo enquanto os líderes nascem e morrem, eu também mantenho as minhas promessas. Eu sou o mesmo, porque eu mantenho as minhas promessas. Veja a parte B do verso 2 até o verso 4. Prepara-te agora, atravessa este Jordão, tu e todo este povo, para a terra que eu estou dando aos israelitas. Como eu disse a Moisés, eu já vos dei todo lugar que pisardes a sola do pé. A vossa terra irá desde o deserto até este Líbano, e desde o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, onde o sol se põe. Perceba, veja o que Deus diz a Josué: como eu disse a Moisés, eu darei a terra a vocês. O que Josué está ouvindo agora é: os meus planos não mudaram. Moisés está morto, mas os planos de Deus permaneceram. Esta não é só uma promessa, é uma advertência de Deus para Josué. Josué, veja bem, eu já dei toda a terra que vocês ainda vão pisar. Perceba, duas coisas importantes aqui, duas verdades importantes. Primeiro, Deus estava dizendo: Josué, o lugar que vocês vão pisar eu já sei, porque eu que conduzirei vocês. Vocês não vão escolher, vocês vão pisar onde eu mandar que vocês pisem. Segundo, onde vocês pisarem, eu vou, como prometido a Moisés, dar a vocês esta terra por herança. Bem, meu irmão, minha irmã, aqui está então
o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão lá atrás. Perceba, darei à tua descendência esta terra. Isso está em Gênesis capítulo 12, versículo 7. Passa o ministério todo de Moisés e Deus não cumpre essa promessa. Vem um anônimo e Deus cumpre a promessa. Perceba que por vezes o senso de circunstância de Deus nos surpreende. Achamos que Deus fará o que fará quando as coisas estão bem, ou quando um líder seja forte, ou quando as coisas estejam favoráveis. O próprio Abraão achou que poderia providenciar um filho a Deus, porque Deus o prometera, mas em Hebreus o texto diz que Deus suscitou de Abraão quando ele já não tinha mais vitalidade. Ou seja, Deus foi mostrando para o povo que não é alguém de carne e osso que faz os seus propósitos acontecerem, mas é Ele mesmo. Perceba aqui, o primeiro traço da soberania. Eu darei esta terra a vocês. Sabe o que é isso? Deus é dono de tudo. De quem que eram as terras, gente? Está aqui, olha. Tinha gente morando lá. Os heteus estavam morando lá. Gigantes morando lá. Gente poderosa morando lá. Mas isso não faz diferença para Deus. Sabe por quê? Atenção nisto. Ao Senhor pertencem a terra e tudo que nela existe. O mundo e todos os que nele habitam. Por quê? Verso 2 do Salmo 24. Porque Ele a estabeleceu. Quem estabeleceu a terra, gente? É Deus. Ele a firmou sobre os mares, firmou-a sobre as correntes. Agora vamos voltar um pouco mais. Esta é a expressão da soberania e do domínio e do poder, como começam as Escrituras. Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio, criou Deus os céus e a terra. De quem é a terra? É de Deus. Quem fez tudo? Foi Ele. Então Ele dá para quem quer. Oba, vou prosperar, então vamos comprar terrenos, porque Deus... Esquece isso, esquece. Isso aí é coisa dos triunfalistas e tal, que vão pegar textos como esse para levantar o astral de Adão na sua vida. E esqueça, nós estamos falando de coisas espirituais aqui, tudo bem? Deixa eu fechar esse parêntese, antes que o Adão comece a suscitar pensamentos tolos na sua cabeça. Aqui, porém, Deus estava prometendo terra que se pisa, que constrói, que planta, isso aqui. E esta terra aqui, esta luta aqui, é uma sombra daquilo que viria, e nós vamos ainda aplicar isso aqui. Veja como Deus se revela como aquele que não muda. Verso 5 e verso 6, você pode ler comigo aí na sua Bíblia, você que está em casa também. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Como estive com Moisés, assim estarei contigo. O que ele está dizendo? Mais uma vez, ele mantém as suas promessas. Qual é a promessa? Vamos ler juntos. Não te deixarei, nem te desampararei. Essa promessa é para nós. Agora o verso 6, uma advertência. Esforça-te e ser corajoso, porque farás este povo herdar a terra que jurei dar a seus pais. Um ponto importante aqui. Nós vemos em filmes, em produções, quando relatam ou retratam a época de Josué, mostram-no como um grande guerreiro e um povo muito bem treinado e armado, aquele povo belicamente instruído, fortalecido. Isso está muito longe de ser verdade. Veja, Deus tem razão, como sempre, ao dizer: Josué, tem coragem. Vai com coragem. Sabe o que era esse povo aqui? Esse povo não tinha armas, como os filisteus. Não. No meio de um deserto não dava para manipular metal, voltar de lá com armas, Não. Eles eram um povo que vestiram a mesma roupa por 40 anos, você compreende? O mesmo sapato por 40 anos. Comeu maná por 40 anos.
bebeu água da rocha por 40 anos. É claro, um povo fortalecido, mas é um povo diminuto, belicamente. Isso aqui, meu irmão, minha irmã, tem muito mais relação com um bando de sem terras, para que você entenda a figura, por assim dizer. Indo encorajadamente para uma luta contra exércitos inimigos. E as armas deles eram lâminas, que na verdade antes seriam foices, discos de arar, ou qualquer outra coisa que improvisada se tornaria uma arma de batalha. Agora veja, este povo que não tem treinamento em guerra, este povo que não tem arma de guerra, agora Deus levanta para eles um líder e diz o seguinte: você tem que ter coragem. Pegou a benção aqui? Entendeu a ideia? Entendeu por que Deus está dizendo mais de uma vez para Josué: Josué, você precisa ter coragem, meu filho. Você precisa ter força. Você precisa de verdade agora entender que a guerra vai ser vencida. E se você perceber as guerras que Josué, os embates que Josué ordena ao povo, todos eles não oferecem, digamos assim, uma destruição plena dos inimigos. Você vê cidades como Jericó, você vê Ai, você vê Azor, são as únicas que foram queimadas ali e tal. Mas você não percebe grandes avarias nas lutas de Israel neste momento aqui de Josué. Por quê? Porque eles não tinham tanta força bélica. E aqui, meus irmãos, este povo que não era dividido em grupamentos de guerra, em tropas militares, mas eles eram divididos como clãs, como famílias. Eles estão agora sendo encorajados por Deus a entrar numa terra que Deus havia prometido que eles possuiriam. Bem, o texto diz: eu já vos dei todo lugar que pisardes. Vamos repetir, isso é importante. Eu já vos dei, ok. Ele disse, já é de vocês. Vocês já possuem. Agora vocês precisam lutar. Percebe o quanto isso aponta para a graça de Deus? Deus já venceu as nossas batalhas. Deus já nos salvou, mas diz para a gente, lute agora. Deus já derrotou os nossos inimigos, mas Ele diz, desembainha a minha espada. Sabe o nome disso? Graça de Deus. Você sabe que perderia a guerra, a batalha, mas Deus, porque Ele é contigo, então você segue, persegue. Aquele povo de 20 anos para cima já não existia mais, aquele povo lá de Moisés. O líder Moisés já não existia mais. Deus, porém, sendo o mesmo, e Ele é sempre o mesmo do início ao fim, diz a Josué, Josué, eu sou o mesmo, eu estou governando enquanto homens nascem e morrem, e eu mantenho as minhas palavras. Eu sou o mesmo. Em primeiro lugar, então, vamos repetir, como Deus encoraja Josué. Ele diz, eu sou o mesmo. Deus é o mesmo. Segunda verdade desse texto, a palavra de Deus é a mesma. A sua palavra é a mesma. E nós vemos isso dos versos 7 a 9. Veja, leia comigo o verso 7, parte A. Apenas esforça-te e ser corajoso, cuidando de obedecer a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Primeira questão que Deus fala a Josué. Josué, meu filho, a minha palavra é a mesma. Sabe o que você tem que fazer? Obedecer a minha palavra. Esforça-te, ser corajoso, cuidando de obedecer toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Perceba aqui, meu irmão, minha irmã, que não nos basta conhecer a palavra de Deus. O sucesso de Josué, as vitórias espirituais de Josué, todas elas têm uma matriz, uma fonte. Conhecer a palavra de Deus e obedecer silenciosamente a palavra de Deus. A palavra de Deus é a mesma.
Portanto, Deus está dizendo para ele: Josué, obedeça a minha palavra. Portanto, devemos obedecer a palavra de Deus. Segunda questão, a palavra de Deus é a mesma. Por isso nós devemos permanecer na sua palavra. Veja o que diz a parte B do versículo 7. Não te desvies dela, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim serás bem-sucedido por onde quer que andares. Perceba, Josué poderia dizer o seguinte: Senhor, o Senhor falou com Moisés. E se o Senhor falou com Moisés, deu uma palavra para ele, se o Senhor levou ele lá em cima, no Monte Sinai, se o Senhor fez aquilo tudo, deu uma palavra para ele, o Senhor tem que dar uma palavra para mim também. Entendeu? Ele diz: não. Você vai obedecer a palavra que eu dei para Moisés. Já está escrita. Sabe o que é isso, meu irmão? A palavra de Deus, uma vez dada a nós, ela é suficiente para nós. Nós não precisaremos de outro livro. Nós não precisaremos de outra ordem. Nós não precisaremos de outro manual. O que nós precisamos é não só conhecer, não só obedecer, mas permanecer na palavra de Deus. E aqui é importante uma percepção de um escritor chamado Francis Schaeffer, tratando sobre isso. Veja que Josué, ele já considera as palavras de Moisés como palavra de Deus. Perceba isso. Ele aceita as palavras de Deus dadas a Moisés imediatamente como palavra de Deus. Josué conhecia Moisés pessoalmente. Josué sabia das fraquezas de Moisés. Josué sabia das características de Moisés. Mas ele reconhecia que Deus era quem falava através dele. Isso acontece também com Pedro. Pedro já reconhece que Deus estava falando e escrevendo a história através de Paulo. E ele diz para aqueles que escreve, para quem ou para os quais ele escreve, que as palavras de Paulo, por vezes, eram um tanto difíceis de entender. Já mostrando que era escritura. Isso é importante, meu irmão, minha irmã. Por quê? Porque quando alguém olha para o Antigo Testamento e diz o seguinte: isto não é palavra de Deus, a própria palavra de Deus já vai atestando que estes textos são palavra de Deus. Mas em terceiro lugar, Deus está mostrando para Josué que ele não só deve obedecer, não só deve permanecer, mas deve dizer, ou seja, ensinar a sua palavra. Versículo 8, o texto diz: não afaste de tua boca o livro desta lei. Vamos repetir isso: não afaste da tua boca o livro desta lei. Você sabe que para um mentiroso profissional, ok? A mentira se torna verdade na repetição. E o mentiroso, que é mentiroso assim, de carteira assinada, que mente mesmo assim, que vive da mentira, ele repete tanto a mesma narrativa falsa, que ele começa a crer naquilo. E ele não só conta, mas começa a viver uma mentira. O que Deus está dizendo para Josué aqui, é que, ao contrário disso, não só Josué deve ter em sua mente, mas Josué também deve dizer a palavra de Deus. E o termo dizer a palavra de Deus nada tem a ver com uma espécie de misticismo com a palavra de Deus. Eu vou repetir a palavra de Deus, eu vou fazer isso 3 vezes, eu vou orar o Pai Nosso 4 vezes, e eu vou espantar os espíritos. Não é isso. O que ele está dizendo é: você deve ter na sua boca o tempo todo a palavra de Deus. Ou seja, o teu coração está cheio e a palavra de Deus então vai estar na sua boca. É importante, meus irmãos, entender que os nossos filhos não se interessarão pela palavra de Deus se a palavra de Deus não é dita dentro da nossa casa. Os nossos entes não se aproximarão da palavra de Deus
se a palavra de Deus não reverberar na boca aquilo que está no coração. Em quarto lugar, nós devemos meditar na palavra de Deus. Veja o versículo 8, parte B. Antes, medita nela, ou nele, medita nele dia e noite, ou seja, o livro da lei, para que tenhas cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Isso lembra muito o Salmo 1. Quantos lembram do Salmo 1? Bem-aventurado, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, ao contrário disso, tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei, medita de dia e de noite. O que é meditar de dia e de noite? É ler. E a partir disso perguntar, o que isso tem a ver com a minha vida? No restante do dia você precisa responder essa pergunta. Ele será como árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, suas folhas ficam sempre verdes, e tudo que fizer prosperará, diz o Salmo. E o texto diz, assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Meus irmãos, às vezes nós queremos ser bem-sucedidos, ignoramos a palavra de Deus. Sabe qual o problema? O problema é que às vezes parece que está dando certo. Você se afasta do livro da lei. Vai dando certo, vai dando certo, vai dando certo. Daqui a pouco você viu que está tudo errado. Lembra da casa construída sobre a areia? E lembra da casa construída sobre a rocha? As duas conseguiram ser construídas. Elas estavam prontas. Nem sempre Deus impede os nossos projetos. Por vezes Ele vai dando linha nos nossos projetos, exatamente para nos mostrar o quanto fora da sua palavra tudo pode ruir com um vento só. Devemos meditar na palavra de Deus. Em último lugar, Deus está dizendo para Josué e para nós devemos nos encorajar pela palavra de Deus. Verso 9, agora vamos ler juntos. Não te ordenei isso? Esforça-te e sê corajoso. Não tenhas medo, nem te assustes, porque o Senhor teu Deus está contigo, por onde quer que andares. Quem tem medo de cachorro aqui? 2 pessoas. O resto tudo, 4, 3. Aí, pecadores se manifestando. Ainda há tempo. Pronto. 3 pessoas com medo de cachorro. Eu gosto de cachorro, mas cachorro que eu não conheço assim, eu fico meio assim de dar confiança. Ou não é? Você não precisa ter medo, mas se o cachorro é meio esquisito, às vezes o cachorro é meio avariado, você não chega perto. Aí a mania de todo dono de cachorro meio esquisito é dizer, ele não morde não, pode passar. Que raiva que dá do negócio desse. Não morde você, que já te conhece, te cheira todo dia. Tu segura esse cachorro aí. Ou não? Não quero confiança com um cachorro que eu não conheço. Tem uns gatos esquisitos, meio com um negócio no corpo. Deixa esse gato para lá. Veja bem. Deus não está dizendo para o povo, pode passar que o cachorro não morde, não é isso. Deus está falando para um povo com pouca arma, com pouco preparo, um povo que não tem a menor noção da guerra, diante de um exército inimigo muito bem treinado, já dono das terras, já sabendo onde fazer as emboscadas, dizendo o seguinte, entra nessa terra, porque eu estou entrando com vocês. Vocês não precisam ter medo. De onde Deus está tirando isso? Da sua própria voz, da sua própria palavra. Meu irmão, minha irmã, Romanos capítulo 8, versículos 15 e 16, vai nos lembrar que Deus não nos deu um espírito de covardia para nos conduzir ao temor, mas um espírito de adoção pelo qual clamamos, Abba, Pai. E é o Espírito de Deus que testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus.
Lemos Ageu essa semana. No capítulo 2, Ageu começa escrevendo. E Deus diz a ele: fala agora ao governador de Judá, Zorobabel, é aquele que reconstruiu o templo de Jerusalém. Dentre vós, os sobreviventes, disse o Senhor, quem viu este templo na sua primeira glória? E agora, como o veem? Não é como se nada fosse aos seus olhos? Ou seja, está tudo derrubado. Veja o que Deus fala para Zorobabel. Esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te. Sumo sacerdote Josué, aqui é outro Josué, filho de Jeozadaque, esforça-te, todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai. Por quê, gente? Deus diz, porque eu estou convosco, diz o Senhor dos exércitos. Agora veja que coisa linda, verso 5, esta é a aliança que fiz convosco quando saístes do Egito. Ou seja, desde a saída do Egito, Deus fez uma promessa. Veja o que ele diz, o meu Espírito habita no meio de vós, não temais. Aleluia. É forte demais isso aqui. Deus agora está mostrando para o povo, entra que eu estou contigo. Vocês estão esquecendo que eu prometi que o meu Espírito andaria entre vocês? Agora perceba, meu irmão, minha irmã. Não foi promessa de Jesus que o Espírito Santo não estaria entre nós, mas dentro de nós. Não somos nós um povo muito mais privilegiado do que os nossos irmãos antigos? Que nos foi dado o Espírito de adoção, pelo qual clamamos Paizinho quando estamos no sufoco. Como esse texto se aplica à nossa vida? Primeira aplicação, primeira delas. Honrem seus líderes, mas não esqueçam que só Deus é insubstituível. Vamos repetir. Não, honre seus líderes, mas não esqueçam, só Deus é insubstituível. Só Deus não se substitui. Ok, a Bíblia diz, honre seus líderes, honre o pai, honre a mãe, honre os pastores, honre os diáconos da igreja, honre a liderança espiritual. Ok, isso tudo é verdade. Porém, meu irmão, minha irmã, o que percebemos na história, com a notícia da morte de Moisés, é que, por mais proeminente que seja o líder, ele sempre passará na história e Deus permanecerá. Portanto, ainda que honremos líderes, nós não podemos deixar a nossa vida à mercê de pessoas de carne e osso como nós. Nós precisamos nos lembrar de Cristo Jesus. O que liga a sucessão de um líder para o outro é a palavra de Deus, este Deus que não morre. Veja, o que Deus disse a Josué, vai adiante, e a mesma palavra que eu dei a Josué, você agora pratica. O que ligou Josué a Moisés, ou Moisés a Josué? A palavra de Deus. Agora olhe para Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, do versículo 2. Paulo escrevendo ao seu auxiliar Timóteo, o que você ouviu de mim? Você precisa agora, diante de muitas testemunhas você ouviu, você precisa agora passar a homens idôneos, para que estes passem a outros. Ou seja, estes homens fiéis e aptos para ensinarem a outros. Então você tem Paulo, você tem Timóteo, você tem homens aptos para ensinar e você tem outros. O que conecta um líder a outro, desde Paulo até o mais anônimo da outra ponta, é a palavra de Deus que permanece para sempre. Você pode confiar a sua vida, você pode pedir ajuda na sua vida, a homens, a pessoas, a pai, a mãe, a líderes, seja o que for, mas se você não se lembra que só Deus é insubstituível, então você está em maus lençóis. Há aqui aqueles que desejam ser líderes cristãos, aqueles que desejam pastorear o rebanho de Deus, esse é um desejo abençoado. Não se esqueçam de estudar a palavra de Deus para ensiná-la. Prepare as pessoas para dependerem de Deus e não de você.
é importante, pai, é importante, mãe, que você crie a geração que está vindo com uma certa dependência ou interdependência de você, mas uma dependência final de Deus. Porque um dia nós passaremos, mas o Deus que nós servimos permanece para sempre. Percebamos isto aqui. Eu gosto do fim da vida de Josué. E agora quero fazer uma prospecção lá no final de Josué. Antes do seu último sermão completar no capítulo 24. No capítulo 23, no verso 6, Josué está diante da congregação e diz o seguinte: esforçai-vos, pois muito para guardardes e cumprires tudo quanto está escrito na lei de Moisés, para que dela não vos aparteis, nem para a direita e nem para a esquerda. Não parece com o que Deus disse lá no início do ministério dele? Esforcem-se, não se desviem da palavra. Sabe o que é isso, meu irmão? O que mantém o ministério do início ao fim é a palavra de Deus. Não é a nossa popularidade, não é a nossa competência, não é a nossa impecabilidade, porque ela não existe. É a santa e bendita palavra de Deus que pregamos. O que nos mantém a família, o ministério, a vida, é a palavra de Deus. Portanto, honre seu pai, honre sua mãe, honre seus líderes, mas não esqueça de confiar somente e primeiramente em Deus, o seu Senhor. Dando sequência a isso, há uma segunda aplicação: jamais abandonemos a palavra de Deus. Ela é o manual para as nossas batalhas. Toda a guerra em Josué e no Antigo Testamento, toda ela era um ato sagrado, era um ato santo. Era Deus mostrando através daquele pequeno povo o seu grande poder. Foi nesse sentido, por exemplo, que Jonatas e seu escudeiro, eles dois atacaram sozinho um posto inteiro dos filisteus e Deus lhe deu a vitória. Você vai ver isso no primeiro livro de Samuel, a partir do capítulo 14. A arca de Deus era trazida, por exemplo, às batalhas, simbolizando a presença de Deus. Olhe para nós agora. Quais são as nossas batalhas? Estamos atrás de matar pessoas ou de entrar em territórios? Absolutamente. Aquilo era a sombra do que viria. Hoje, nós percebemos que é estritamente espiritual a nossa luta. E nós temos não armas filosóficas, não armas psicológicas, não armas científicas, mas nós temos a arma espiritual e nós devemos usá-la. Perceba Efésios capítulo 6, que vai nos mostrar que nesta batalha espiritual, a palavra de Deus é a nossa espada. É a nossa arma de ataque. Nós não podemos achar que nós venceremos as guerras espirituais com armas da carne. Nenhum legalismo espiritual vai nos levar à vitória contra o pecado, contra o mundo e o diabo. Perceba, meu irmão, minha irmã, que se nós abandonarmos a palavra de Deus, nós vamos perder então o tempo da batalha. Não há encorajamento do alto que não advenha da palavra de Deus. Há muita gente buscando no horóscopo. Você que é crente não faz isso, mas há um povo que ainda não conhece a Deus, que pela ignorância vai atrás dos horóscopos para saber como está o seu mapa astral, como é que está a sua vida, para saber se ele pode sair hoje, se ele pode fechar um negócio, e pergunta assim assado, e ele quer saber. Nós temos a santa palavra de Deus como a nossa regra e como o manual das nossas batalhas. Não se rebaixe a este tipo de consulta. Não se rebaixe a consultar um rei que seja, sem que antes você tenha estado diante do Rei dos Reis, o soberano que governa a sua vida. Ele deixou um livro para nós.
Não há ajuda em autoajuda, não há ajuda em encorajamento de amizades. Há momento que nada disso pode nos socorrer. É a palavra de Deus que nos alcança nas nossas batalhas. Terceira aplicação. Esforce-se para fazer e obedecer ao Senhor. Esforce-se para obedecer, fazer está fora aí, ao Senhor, todos os dias da sua vida. Vamos repetir, esforce-se para obedecer ao Senhor, todos os dias da sua vida. Ok, esforça-te. Primeiro, esta palavra aqui não é para o ímpio. Essa palavra não é para quem não é salvo. Quem não é salvo, nenhum esforço te garantirá rigorosamente nada. Você precisa da obra de Jesus na sua vida. Ponto final. Agora, nós que somos crentes, nós que já fomos resgatados pelo sangue de Jesus, nós que já estamos indo para Jerusalém celestial, o nosso Deus aponta agora a sua palavra para nós e diz o seguinte: tenham força, tenham coragem, esforcem-se. Sim, é verdade, precisamos empregar esforço. Todos os dias, meu irmão, minha irmã, você sai para buscar o seu pão. Sabe o que é isso? Esforço. Todo dia, minha irmã, você dá um jeitinho na sua casa, que ali você se esforça. Todo dia você luta para manter as suas finanças em ordem. Todo dia você faz um esforço aqui e ali para aumentar a sua formação acadêmica. Todos os dias você envia seus filhos à escola. Todos os dias você sabe, a luta é diária. A palavra de Deus está nos dizendo que há uma luta que precede a todas estas. É a luta espiritual na qual devemos nos esforçar constantemente. Lê do engano. É achar que porque Deus cuida dos nossos filhos, da nossa casa, nós podemos deitar e esperar que o pão virá. Não, nós devemos cumprir o mandato do trabalho. Da mesma maneira, para um crente, as coisas espirituais nunca serão fáceis. Haja visto que Paulo já nos advertiu que nós estamos numa batalha e não num passeio pela Disney. Nós estamos lutando contra hostes infernais, nós estamos lutando contra demônios, mas nós temos ao nosso lado o nosso Redentor. E é desta forma que nós ouvimos a palavra de Deus: esforça-te. É fácil congregar nesse tempo? Você sabe que há muitos desanimados hoje de congregar. Sabe o que significa congregar hoje? Esforça-te. Sabe o que significa ler a palavra de Deus todos os dias para você não morrer de anemia espiritual? É esforçar-se todos os dias. Você sabia que Jesus já abriu o caminho da oração na cruz do Calvário com o seu sangue, mas dobrar o seu joelho precisa de um esforço teu, não para convencer a Deus, mas porque você precisa trabalhar no reino de Deus. Sim, você precisa acordar mais cedo todos os dias para orar mais. Você precisa buscar a palavra de Deus todos os dias para sobreviver na fé. Você precisa arrumar a sua família semanalmente para vir à casa de Deus, porque isto é um esforço que você emprega. Da mesma maneira que você paga o curso do seu filho, da mesma maneira que você se esforça para ficar bela mulher, da mesma maneira que você se esforça para continuar no seu trabalho, você deve se esforçar para permanecer na fé. Não, hoje não, quem sabe amanhã. Deixa que Deus faz isso, vamos ver o tempo. Não, meu irmão, trabalhar é todo dia. Levantar a espada todos os dias. Satanás não está brincando. Nós precisamos todos os dias orar pela nossa casa. Sabe o que é isso? Esforça-te. Não espere que alguém ore por sua casa, ore você. Não espere que alguém levante-se na sua casa para falar de Deus, levante-se você. E o nome disso é esforço espiritual. Deus está te capacitando para isso. Ok, Deus já fez todas as coisas, sim, é verdade, mas Ele te chama para ser cooperador no seu reino. Paulo vai dizer que nós somos cooperadores com Cristo. Falar de Jesus é um esforço, porque às vezes você precisa mudar a rota inteira do seu dia. Fazer a vontade de Deus às vezes requer que você pendure
toda a sua agenda de um dia inteiro para fazer a vontade dele. Isso não é todo dia, mas em alguns momentos você terá de fazer isso. Tratar bem a sua esposa é um grande esforço, porque às vezes o orgulho está aqui em cima e o Espírito diz: esforça-te, porque eu estou contigo. Ter paciência com aquele que não lhe trata bem é um grande esforço para o cristão, e isto é garantido com sucesso espiritual pelo trabalho do Espírito de Deus na sua vida. Nós estamos, meus irmãos, todos indo para Jerusalém celestial, mas até lá nós estamos enfrentando gigantes todos os dias. Gigantes que não caem fácil, mas que Deus está nos mostrando, meu irmão, minha irmã, que devemos empregar esforço para a glória de Deus. Quarta e última aplicação: olhe para Cristo, e isto te dará força e coragem. Olhe para Cristo. Olhe para o pastor, olhe para o seu pai, olhe para a sua mãe, olhe para a política. Não, olhe para Cristo. Força, vigor, coragem virá. O nome Josué, no hebraico Joshua, é o mesmo nome para Jesus no Novo Testamento. Cristo é o nosso Josué em nossas batalhas. Ele está diante de nós, um povo despreparado, um povo ruim de luta, um povo que perderia tudo se não fosse a mão forte do Senhor. É ou não é? Nós não temos que dizer: até aqui nos ajudou o Senhor, meus irmãos. Fosse pela nossa capacidade, nós já teríamos naufragado muito tempo atrás. De muitas maneiras. Mas porque nós estamos olhando para o nosso general de guerra, ele então nos convoca a marchar para a glória. E a glória já nos foi dada por causa do seu sangue, por causa da sua luta, por causa da sua vitória. Pode ser que as batalhas que estejamos enfrentando neste tempo, meu irmão, minha irmã, pareçam muito maiores que as nossas capacidades. E de fato são. Por exemplo, os gigantes das ideologias contra a sua casa, contra o seu casamento, contra o seu filho. Esses gigantes nós não conseguimos vencer com as atiradeiras das legalidades, do legalismo, absolutamente. Nós precisamos da palavra de Deus, nós precisamos olhar para Cristo. As ideologias que matam as crianças hoje, as ideologias que acabam com os casamentos, as ideologias que querem acabar com a moral judaico-cristã, os pecados e os embaraços que tão de perto nos rodeiam, são gigantes para os quais nós não devemos olhar fixamente. Devemos olhar fixamente para o nosso general, que se chama Jesus. Do contrário, nós seremos profetas do caos sem dar solução alguma. Mas olhando para Jesus, nós anunciamos o Cristo ressurreto, vivo, aquele que está adiante de nós, aquele que não diz vai, aquele que diz vem, eu já passei, eu estou aqui, venha atrás de mim. Meus irmãos, o que nós temos nas mãos, a santa palavra de Deus, o que temos diante de nós, o nosso Jesus, o nosso general de guerra. Chegar no céu está garantido por Jesus, não pelos nossos méritos, pelo sacrifício de Jesus. Amém? Entende isso? Mas não esqueça, daqui para lá é uma caminhada de esforço. Será esforço por vezes vir à casa de Deus. Será um esforço hercúleo por vezes ler a sua palavra. Será um esforço gigantesco por vezes se manter em oração. Mas não esqueça, será assim que Deus vencerá todas as batalhas através da sua vida. Esforça-te, sê corajoso, não te espantes. Talvez você, pai, tenha na sua mente: eu não tenho muito estudo, eu não sei como dizer, meu filho ouve do professor que tem faculdade 1, faculdade 2, doutorado, eles estão dizendo coisas erradas e eu não sei retrucar. Você tem a palavra de Deus na sua casa.
Esta não é a minha palavra, meu irmão, esta é a palavra de Deus, que destrói os sofismas do inferno. Todos os dias, então, levante-se e pregue para os teus filhos. Pregue na tua casa, cante louvores ao Senhor. Eu estou certíssimo, meu irmão, minha irmã, que toda geração que sobreviveu aos ataques de Satanás, sobreviveu por causa do poder da palavra de Jesus. E não será esta geração corrompida que vai acabar com o remanescente fiel da parte de Deus. Nós temos a palavra de Deus e nós temos Cristo adiante de nós. Josué nos aponta um povo pequeno, pecador, falho, que nós chegaremos em segurança na Jerusalém celestial. Os inimigos cairão, Deus estará conosco. Deus estará conosco. Como será a sua casa? Não sei, Deus estará contigo. Como será amanhã? Não sabemos. Deus já está no amanhã, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Estão perdidos aqueles que não pertencem a esse Jesus. Estão previamente derrotados aqueles que não pertencem ao reino da graça. Mas nesta noite, o chamamento de Deus é que todos se rendam ao senhorio do soberano Deus, dizendo: eu também quero fazer parte deste povo pequeno, pecador, mas que é garantido pelo mérito de Jesus. Este povo que se esforça, que luta, mas que no final de tudo vai olhar pelo retrovisor da história e vai perceber que toda a força empregada não veio de outra direção a que não seja do alto. Que Deus nos abençoe nessa noite. Que a boa mão do Senhor nos conduza nesse tempo até Jerusalém celestial. Aleluia. Fique de pé no seu lugar e vamos encerrar. Faça a sua oração. Nosso Deus e nosso Pai, te louvamos nessa noite pela Tua palavra, Senhor. Somos pequenos, meu Deus, diante das lutas e das batalhas. Ó Deus, o que nos espera é sempre maior do que nós. Mas nós estamos, ó Deus, na sombra do Teu Filho Jesus. Cristo é o nosso Josué, Senhor. Cristo é o nosso líder. Cristo é o Senhor da glória. Cristo é o incomparável nas batalhas. E nós estamos agarrados nas vestes de guerra do nosso Jesus. Ó Deus, luta as nossas batalhas, luta as batalhas dos pais nessa noite, luta as batalhas dos solteiros nessa noite, luta, Senhor, as batalhas dos casados nesta noite, luta, ó Deus, as batalhas das famílias nesta noite, ó Deus, luta as batalhas da Tua igreja nesta noite. Nós te pedimos, Senhor, faz assim por nós. E agora que o amor de Deus, o Pai, a comunhão do Espírito e a graça salvadora de Jesus repouse sobre esta igreja e sobre todo o povo de Deus reunido e espalhado em toda a terra, agora e para todo sempre. O povo de Deus diz amém. Boa semana, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.